Mas por que o estímulo sexual em si ele é tão poderoso no ser humano? Porque eu vejo que a pornografia ela meio que burla o sistema natural que tu devia percorrer na tua vida, que tu devia se tornar uma pessoa atraente e conseguir ter aquele orgasmo a partir de uma conquista de uma fêmea, né? E a pornografia vem e burla isso. Mas por que ela é tão poderosa? Especificamente, por que ela libera tanta dopamina? A pornografia, no caso, porque como você falou, a gente tem líbido. Sigmund Freud, grande psicólogo alemão, ou austríaco, se não me engano, não. Mas enfim, o fundador da psicanálise. Uhum. Ele já reconheceu, quase 100 anos atrás, que a gente tem então esse conceito de líbido. Ele falou que isso é não só o desejo sexual, mas a energia psíquica nossa também. E esse desejo sexual também, segundo os hindus, então estou meio que tentando contextualizar isso para dar diversas perspectivas. Os hindus falam que essa energia primordial, por exemplo, no daoísmo, é chamado de Ki, ou Chi. Certo? A gente tem essa energia vital, então, dentro de nós, que nos move. Uhum. Mas, agora como homem, a gente tem pornografia que nos dá todas essas imagens de mulheres nuas, assim, ó, instantaneamente. Então, eu não preciso mais, irmão, hoje em dia, ir pra fora, conversar com mulheres. Uhum. Porque eu tenho pornografia, eu tenho meu celular aqui. Sim. Porque eu vou sair pra balada, irmão, se eu tenho meu celular aqui, à disposição. Eu consigo ver todas as mulheres que eu desejo, em qualquer posição, HD, a internet facilitou mais ainda essa parada. Uhum. Você precisa entender que pornografia não é novo, irmão. Arqueólogos descobriram já nudes em cavernas. Caralho. Sim, tipo desenhos de mulheres mesmo. E daí com a revolução industrial, com a era digital, a gente tem então de fato uma indústria multibilionária que lucra justamente com o seu desejo sexual como homem. Uhum. E ênfase homem, porque homens são mais... tem uma tendência maior de se viciarem de fato, porque a gente tem motivos biológicos de testosterona, a gente tem um instinto de reprodução. Eu não digo que mulheres não têm problemas, eu tenho alunas também, eu tenho mulheres com quais eu escrevi, que falaram que também se viciaram, mas homens caem então nessa categoria predominante de serem vítimas. Por que eles caem mais do que mulheres? Qual é a diferença básica? Cara, a princípio basta você analisar a sua natureza como homem. Uhum. Saca? A gente tem testosterona, a gente é o caçador, assim por dizer. Uhum. Então, se a gente trazer essas ideias arquétipos, né, do homem caçador, que então busca reproduzir sua genética, faz total sentido que a gente começou a transferir isso erroneamente, ilusoriamente, para pornografia. Uhum. Porque a pornografia engana seu cérebro. Não é real, não são mulheres que estão lá. Mas seu cérebro não liga pra isso. Ele acha que é, né? Ele acha que é. Ele acha que tu conquistou aquela mulher, né? Acho que conquistou. Como você mesmo falou, você muitas vezes achava ou imaginava que você era o cara quando você assistia pornografia. Você falou isso agora há pouco. Ah, sim, eu queria ser aquele cara. Eu ficava pensando, eu queria ser aquele cara. Provavelmente meu cérebro achava que eu era aquele cara. Sim. Tipo, se eu for honesto, eu muitas vezes pensava que, cara, eu tô sendo esse cara, me colocava na posição dele. Uhum. E a gente engana o nosso cérebro com isso, cara. É uma ilusão. A gente se ilude acreditando que isso é real. E obviamente não é. A gente finaliza, então, a sessão de pornografia, muitas vezes com um senso de culpa. É isso que eu sentia. Pra caralho. Então, você chegava à ejaculação, muitas vezes que eu sentia era... Caralho, que nojento. O que eu tô assistindo aqui? Exatamente. Aí, que porra é essa? Tu voltava pra tela e tinha uma pessoa fazendo uma coisa, passando uns pau na cara. Exato. Cara, o que eu tô vendo aqui, meu? Eu tava me estimulando com isso. Que loucura, meu. Exatamente. Eu sempre tive essa sensação de que loucura é essa, depois que eu voltava pra ver, porque eu ficava um tempo refletindo, olhando pro chão, né? Puta, que merda que eu tô fazendo. Exato. Aí eu olhava de volta e tava acontecendo aquela cena ainda, e tudo perdia o sentido depois que eu não tava com mais tesão. Exato. Eu conseguia ver a realidade. Mas tu acha que o tesão ele atrapalha em enxergar a realidade nesse sentido? Se a tesão atrapalha em enxergar a realidade, eu acho que a gente precisa diferenciar entre pornografia e masturbação aqui primeiro. Uhum. Então, pornografia é o problema. Pornografia é a droga. A gente não deve, acredito, condenar masturbação. Aí concordo com o Sadhguru, né, o grande místico, muitos devem conhecer, que fala que a gente não deve condenar a masturbação. A princípio é ok, né? Lógico, tudo... dosado, equilibrado. Não. Quem é esse cara aí que falou? É um místico da Índia, Sadhguru. Ah, tá. Começou a trazer conteúdo também pro mundo ocidental e fala bastante sobre essas questões yógicas, enfim, das culturas orientais. Yógicas, não sei se existe esse termo. Muitas vezes invento termos, cara. Ah, tá. Alemãozão aqui, não conseguindo falar português. E
Mas a pornografia se tornou um problema de fato, cara. Aqui, de novo, aqui estenta é um problema. Isso é muito subjetivo, cara. Acho que cada um precisa analisar seu próprio comportamento e relacionamento com a pornografia e ver se realmente faz sentido pra si mesmo. Porque se você, brother, não conseguir ficar 7 dias, uma semana, sem ver pornografia, você é viciado, cara. Desculpa. Não tem... se no dia seguinte tu sente uma vontade de ver, porque o teu cérebro já está reconfigurado. Exatamente. Já está diferente. Exato. Mas, então a libido que a gente tem, ela é uma coisa importante e boa. A pornografia, ela vem e corrompe essa vontade. Isso. E como é que a gente usa a libido a nosso favor? Aqui a gente entra num ramo bem interessante. Se você for para a biblioteca, você geralmente vai ver best-sellers de um autor bem conhecido, Napoleon Hill. Você provavelmente já viu, né? Mais Esperto que o Diabo. Eu já li o Quem Pensa Enriquece Enriquece. O Mais Esperto que o Diabo foi até a metade, não terminei ainda. Maravilha. Então, você, no Quem Pensa Enriquece, se você se lembrar, você provavelmente leu o trecho de transmutação sexual. Você lembra, irmão? Sim. É um dos princípios de sucesso dele. O que é transmutação sexual? Napoleon Hill entrevistou, então, as pessoas mais sucedidas do tempo dele e dedicou 25 anos de sua vida só para descobrir, então, uma fórmula de sucesso. E ele descobriu que nos maiores gênios da humanidade, Edison... Só sei o nome dele agora. Thomas Edison, que foi pioneiro da eletricidade. Henry Ford. Eu lembro, tinha uma lista gigante lá. Gigantesca, cara. O cara que inventou o telefone, quem foi, cara? O Bell, né? Graham Bell, isso. Enfim, entrevistou todos esses gênios que, cara, sem eles a gente nem teria essa tecnologia aqui, por exemplo. Ok? Parcialmente. E ele descobriu que todos esses indivíduos masterizaram a arte da transmutação sexual. Então, eles não desgastaram sua energia sexual, mas eles transmutaram. Transmutação, na verdade, tem raízes no Antigo Egito e também Grécia, que significa nada mais do que transformação. Foi daí que surgiram, então, conceitos como alquimia. Paulo Coelho escreveu bastante sobre isso no livro dele, bem conhecido. E essa alquimia interna é transformar essa energia sexual que você tem em algo criativo.